falando sobre probabilidade estatística, né? Estou. Eu tenho uma pós-graduação também em gestão e professora de colégio privado. Estou atuando aí como professora de matemática tem mais de 8 anos, né? Completando os 8 esse ano. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês pela essa oportunidade maravilhosa que o professor William, a Isabela e toda a equipe, né, do Pré-UERJ deu para a gente, para mim, para o Diego e para os outros professores. Agradecer vocês também por acreditar, né, e querer ter aula com a gente, e enfim. E é isso, a gente vai iniciar a aula de hoje, a aula vai falar, melhorou o quê? Estava cortando o áudio, mas já melhorou. Mas a gente vai iniciar a aula de hoje falando sobre probabilidade estatística, e que é um assunto que cai muito na UERJ, né? Agora, na prova, no ano de 2025, nós tivemos 5 questões, né? No ano de 2024, nós tivemos 4 questões, né? Sobre isso. Parece pouco todo, mas não considerando que se você acerta isso, você está acertando 35% da prova, né? Então, aliado aos outros conhecimentos, inclusive os que vocês tiveram hoje, então a gente vai estar aí aproveitando muito, né? Essa aula. Ai, gente, calma aí, que não está entrando aqui. Tenta abrir e depois compartilhar. É isso que eu estou tentando fazer, mas esse computador não pensa de Deus. Tem que trabalhar muito. Arquivo pesado. Eu vou abrir uma coisa.
Agora foi. Tá me ouvindo, galera? Sim. Tá, então vamos lá. Graças a Deus, começou. Desculpa, galera. Perdão de verdade. Problemas técnicos. Vamos lá. Então, como eu disse, sou a professora Priscila Marinho, eu sou professora de matemática, já tenho mais de 8 anos, e eu estou muito feliz de estar aqui depois mais sobre isso, mas é que eu não quero mais perder tempo da nossa aula. Então, maravilhoso, tá bom? Eu vou falar hoje sobre, como eu já disse, probabilidade e estatística. A gente vai trabalhar exercícios anteriores, mas antes eu gostaria de dar uma revisada nas fórmulas com vocês. Afinal, as fórmulas a gente vai ter dificuldade para resolver determinados exercícios, né? Então, a gente precisa relembrar, quem sabe, né, relembrar, e quem tem um pouco mais de dificuldade, aprender, literalmente, tá bom? Mas enquanto vocês são estudiosos e vocês estão aqui hoje, então eu certeza que vocês é mais relembrado que qualquer coisa. Vamos lá. Quando a gente fala... Maximiza a tela, se puder. Beleza. Bom dia. Se depois esse material for para o grupo, tudo bem, não tem problema. Vai sim. Mas se não for colocar no grupo, é porque não dá para ver. Agora melhorou um pouco. Estava muito pequeno, não estava dando para ver. Tá, a gente vai tentar... Não, de nada. Quando for assim, pode falar. Mas vai para o grupo sim, depois, tá? Não vou passar agora, porque já tem algumas respostas para vocês não irem vendo as respostas dos exercícios. Mas depois eu passo tudo para a Isabelle ou eu mesma ponho lá no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre estatística, a gente fala logo de medidas de tendência central, que é média aritmética simples, média aritmética ponderada, moda e mediana, né? Então, vou começar, não nessa ordem, vou falar do mais fácil e depois eu vou aumentando. Ser o mais fácil não significa ser, porque às vezes tem um contexto ali que precisa ser compreendido. Então, vou falar do mais fácil dentre essas informações, né? Que faz que moda. A moda então, o número que mais aparece dentro daquela informação, dentro daquela questão, ela tá? Então, a gente vai ver qual é o número que mais está aparecendo. Só para mim também. O quê? Seu áudio está falhando, Priscila. Na explicação cortou várias partes. O que é? Do lado da internet.
Tá ouvindo melhor? Parece que sim. Pode continuar, qualquer coisa eu te aviso. Se você fechar a câmera, de repente melhora um pouquinho. Microfone Tá melhor, gente? parece que tá. Fecha só o computador. Tá, vou tentar. Mas agora vocês estão ouvindo bem? Mas agora vocês estão ouvindo bem? Gente, meu Deus. Sim. O que tá dando interferência é o computador, para você fechar a câmera e o áudio de lá. Tive que desligar o computador, porque ele não tá completamente travado e não me permite fazer absolutamente nada. Mas vamos continuar assim, e aí depois, quando ele voltar, eu continuo lá, só apresentando por lá. Então, quando a gente fala sobre medidas de tendência central, a gente está falando dessas 4 informações, como eu disse anteriormente. Aí, como eu não sei o que travou, então eu vou repetir. E aí, a gente vai começar por uma informação das mais simples, que é moda. Moda é aquilo que mais aparece, aquilo que mais se repete dentro de um contexto, dentro de uma questão. Então, por exemplo, se eu estou dando uma questão e aparece muito alguma informação, se eu estou falando que alguns alunos tiraram tal nota e outros alunos tiraram outra nota, né? 7 e outro tirou 8, né? E eu falar a quantidade daqueles alunos, a moda vai ser a nota e não os alunos, tá? Porque os alunos são variáveis, eles podem ou não ter tirado aquela nota. Aquela nota, geralmente as notas no colégio variam, né? De 6 ali, que é a média, menos um pouco que 6 e até 10, né? Então, como essas notas elas são mais padronizadas do que os alunos, porque eles são variáveis, uma escola pode ter uma turma com 30 alunos, pode ter uma turma com 20 alunos, pode ter uma turma com 10 alunos, certo? Então, o que é variável não se torna uma medida de tendência central. O que é variável, o que não é mais, que não é tão invariável, né, assim, que não varia tanto, se torna a medida de tendência central. Então, no caso, seria essa nota que seria a moda. E aí, a nota que mais aparecesse viraria a moda daquela questão. Tá claro isso daí? Essa informação?
Porque, geralmente, as questões, principalmente em concursos, né, elas aparecem em gráficos. E aí aparece, por exemplo, tantas pessoas comem pão no café da manhã, tantas pessoas são mais fitness e comem ovo, e outras pessoas não tomam café e outras pessoas comem frutas, né? Então tá lá num gráfico. Essa quantidade de pessoas, ela é variável, é parte da pesquisa e tal. Mas essas opções de café da manhã são mais padronizadas, né? Porque geralmente ou é pão, ou não, as pessoas não tomam café, ou elas comem fruta, ou elas comem ovo, né? Então, assim, no geral, isso fica, ou elas comem tudo, todas essas opções, né? Dentre o que tem de opção ali de comida. Enfim, e aí, então, isso se torna mais padronizado. Então, isso vira moda. Então, o que for mais votado seria a moda, tá? Aí a gente também vai falar sobre mediana, que é a segunda informação que também se torna mais fácil dentro de uma questão, porque você praticamente não faz conta. Se a mediana for uma sequência de números ímpares, a gente vai ter de cara a resposta, porque quem ficar no centro dessa informação, depois de eu colocar em ordem crescente, vai ser a minha mediana. E se a sequência for par, eu vou ter que botar em ordem crescente essa minha sequência, e depois de colocar em ordem crescente, eu vejo quem ficou no meio, se claramente vai ficar 2 números, eu vou pegar esses 2 números, vou somar e dividir por 2, ok? Tá claro até aí? Vai aparecer já a imagem para vocês, tá? De tudo isso que eu estou falando. Agora, a gente vai falar sobre média aritmética simples. Quando a gente fala sobre média aritmética simples, é aquela média do colégio, né? Aquela média que quando a gente estava lá no colégio e a gente estudou, a gente sabia fazer sempre, porque era somar tudo que tinha acontecido e dividir pela quantidade de trabalhos e de coisas que a gente fez, né? Então, se eu tive 2 provas, eu vou somar as 2 provas que eu fiz e vou dividir por 2. Se eu tive 3 provas, 2 provas e um trabalho, eu iria somar as 2 provas e um trabalho e iria dividir por 3. E assim sucessivamente. Então, somar todos os valores, né? E dividir pela quantidade dos valores que eu tive que somar. Então, se eu somei por 5, somei 5 valores, eu divido por 5. Se eu somei 6 valores, eu divido por 6. E assim sucessivamente. Certo? Aí, a gente também vai ter média aritmética ponderada. Geralmente, colégios particulares têm essa média aritmética ponderada, que é quando tem o peso, é quando tem uma frequência sobre aquela informação. Então, é quando eu tenho um valor, por exemplo, eu fiz uma prova e essa prova tinha peso 3. Então, eu tenho que pegar esse valor dessa prova e somar 3 vezes esse valor, certo? Aí, depois, eu fiz uma outra prova com peso... Tá ouvindo aqui? Olá. Que voltou aqui. Tá dando eco no computador. Tira o volume do computador. E aí, quando eu tenho... Agora foi. Foi? Melhorou. Eu acho melhor nem tentar ir pelo computador, apesar dele agora ter desligado e ter atualizado, porque pode ser que dê o problema de sinal, entendeu? Então, eu prefiro continuar por aqui, que é menos arriscado. Uhum.
Eu só vou compartilhar a aula e vocês fixam lá, como a Isabela botou lá no grupo, como é para vocês fixarem. Só. Beleza. Então, quando a gente fala sobre média aritmética ponderada, a gente tem que pegar os valores e multiplicar por essa frequência, por esse peso, tá? Até aí na fórmula que eu coloquei, tá como frequência, mas geralmente a gente chama de peso, porque a gente lembra de ponderado, do P de ponderado, e a gente já sabe que quando tem peso, a gente sabe que é uma média aritmética ponderada. O que muda da média aritmética simples? É só multiplicar os valores pelos pesos e dividir pela soma dos pesos, tá? Então, a gente vai somar os pesos e vai dividir esse valor por esse valor. E não dividir pela quantidade de números que a gente tinha somado na média aritmética simples. Tá claro isso? Posso ir adiante? Sim? Pode. Tá. Quando a gente fala sobre probabilidade, a gente tem uma regra mais simples, né? Uma fórmula mais simples, que é número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, por exemplo, eu tenho um evento, né? E eu quero que eu tenho um sorteio para fazer e eu quero que o número 22 saia, ou então o número 44, certo? Então, eu tenho um número de 1 a 100 para ser sorteado, tá? Mas eu quero que o número 2 desses números saia, que é o 22 e o 44. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar qual é o meu favorável? São 2 números, tá? 2 dos números. E quais são os meus casos possíveis? É de 1 até 100, certo? Então, eu tenho 100 números ali que podem ser sorteados, ok? E eu quero que 2 deles aconteçam. Então, a fração que vai ficar é 2 por 100, né? Porque eu tenho 2 números para ser sorteados e 100, que é como se fosse o total, são os casos possíveis. Tá claro até aí também? Beleza. Aí a gente tem probabilidade de união de 2 eventos, que é quando a gente tem 2 eventos acontecendo e a gente vai unir ali essas duas situações. O que a gente vai ter que fazer? Calcular a probabilidade de um evento, calcular a probabilidade do outro evento e depois subtrair pela não possibilidade daquele evento acontecer, tá? Então, é da interseção entre um evento e outro evento, tá? Que é a fórmula que está escrito aí. No segundo pontinho. No terceiro pontinho, é quando a gente tem uma probabilidade condicional. Quando que isso acontece? Quando a gente não quer que nenhum dos 2 eventos aconteça, né, que é a interseção, né, ou então só quando os 2 eventos, a coisa em comum entre os 2 eventos forem acontecer, e o evento B, tá? Sobre o evento B. A probabilidade do evento B. E, por último, eu estou falando mais rápido, porque não adianta eu ir falando tipo a regra e sem dar exemplos. Então, a gente vai ver os exemplos no próprio exercício, tá? E probabilidade de interseção dos eventos é também quando a gente tem só o que a gente quer em comum. Então, é a probabilidade do evento A vezes a probabilidade do evento B, ok? Aí a gente vai para o próximo. No próximo, de fórmula ainda, a gente vai ter a parte de... Está aparecendo bem aí para você. Que é a parte de análise combinatória, que é a probabilidade também. Que é o fatorial.
né? Como que é esse número fatorial? É sempre o número em formato decrescente e a gente multiplicando ele. Então, se eu tenho 4 fatorial, vou multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Isso é fatorial, tá? Aí eu pego o número, por exemplo, 4 e o ponto de exclamação, né? Que é esse ponto que está aí do lado do N, e aí eu tenho o exemplo aí do 5, ó, 5 fatorial, aí vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120, tá? A gente tem a permutação simples, que é aquela permutação, né, aquele número fatorial, e a gente tem a combinação simples. Como que é a combinação simples? É o número e aquela situação, aquela frequência daquilo acontecer, né? Do elemento escolhido. Então, por exemplo, N vai ser o total de elementos e K vai ser sempre o número de elementos escolhidos. Então, por exemplo, eu tenho uma combinação do que eu quero que aconteça. Vamos lá. Eu tenho 4 saias para usar. E eu quero escolher, dentro dessas 4 saias, 2 têm cores pretas, né? Ali, eu tenho uma blusa preta, eu quero usar essa blusa preta. Então, para combinar, eu quero que saia uma dessas 2 saias pretas com combinação preta que eu tenho, certo? Então, eu vou fazer uma combinação simples entre o 4 e o 2. Como que eu vou fazer? Em cima, eu vou colocar o 4, que é o total de elementos, tá? Então, eu vou colocar ele fatoriado. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? E embaixo, eu vou colocar o número de elementos escolhidos, que no caso é o 2, tá? E aí, eu vou colocar 2 fatoriado, vou abrir parênteses e vou fazer 4 menos 2. Porque é o número do total de elementos menos o 2 que foi o escolhido. Fatoriado também. Aí eu vou fazer essa conta e eu vou chegar na minha combinação simples. Tá claro isso? Indo para o próximo e último, a gente tem a interpretação dos gráficos e tabelas. E aí a gente tem os gráficos em barras, setores e histogramas. Quando a gente fala de barra e histograma, a maioria das vezes a gente não tem só comparar, né? Comparação. A gente não tem muito cálculo para ser feito. A gente vai comparar ali as informações, muitas vezes subtrair para achar ali o resultado. Mas quando a gente tem gráficos de setores, a gente já tem um cálculo percentual que pode ser feito. Como que esse cálculo é feito? A frequência do setor, né, sobre o total, vezes o 360. E aí a gente tem o ângulo do setor ali. Então, por exemplo, 30 pessoas gostam de ouvir rock, da minha pesquisa feita. Como que eu vou saber qual é o ângulo desse setor, né? Se eu for fazer um gráfico de setor para falar sobre a preferência musical de algumas pessoas. Se 30 pessoas gostam de ouvir rock, o que eu vou fazer? 30 sobre o total. A minha pesquisa foi baseada em quantas pessoas? 100 pessoas? Então, sobre 100 vezes 360. E aí eu vou ter o ângulo que vai representar no meu gráfico de setores, que é aquele gráfico de pizza. Tá bom? Beleza até aí? Aí a gente chega agora na nossa primeira questão. A primeira questão escolhida é essa questão aqui, de 2024, que é uma questão super simples, né? Que a gente ficou assim, nossa, bobo, é uma questão que apareceu na UERJ 2024, no exame discursivo, né? Em que as pessoas precisavam calcular a média aritmética mensal das mortes violentas nessa comunidade em 2021 no Brasil, que era a comunidade LGBTQIA+. Tá?
Então, a gente precisava calcular a média aritmética dessas mortes violentas. Percebe que ele falou média aritmética, mas ele não deixa claro se é ponderada ou se é simples, né? E é a gente que precisa fazer essa identificação, tá? Nesse caso, é uma média ponderada simples, ok? Porque ela não tem nenhuma informação relacionada a peso, tá? Para ela ter uma relação de peso, geralmente ela vem em tabela, tá? Quando ela tem peso. Ou ela vem escrito, né? O peso, a frequência que aquilo ali acontece, tal. Então, assim, ela não veio em tabela, ela veio num gráfico, e é só fazer a leitura do gráfico e calcular a média aritmética nesse caso simples. Vocês topam tentar? Vamos lá. O que a gente vai somar aí? Eu não vou tirar da página para vocês conseguirem ver a questão e fazer, né? O que a gente vai contar? A gente vai somar, literalmente, todos os valores mensais, né? Porque esse gráfico demonstra as mortes violentas no Brasil em 2021, tá? Então, em janeiro, tiveram 30 mortes. Em fevereiro, tiveram 25. E aí, a gente vai literalmente somar todos esses valores. E a gente vai dividir por quanto, galera? Eu vou abrir o meu... Pela quantidade de meses. Pela quantidade de meses, muito bem. A gente vai dividir pela quantidade de meses que a gente somou. E aí, a gente somou por 12 meses. Logo, a gente vai dividir por 12. Agora que eu consegui... Não, nem consegui. Agora sim. Abri o chat aqui, quem quiser falar pelo chat, eu estou conseguindo ver agora. O chat. Peraí. E aí? Como que ficou, gente, a resolução? Quem fez? Quem já conseguiu fazer? É 265? Ou eu sumi errado? Ah, não, eu tenho que dividir por 12, desculpa. Eu não dividi ainda. Então, a gente vai somar 30 mais 25, mais 25, mais 35, mais 25, mais 25, mais 20, mais 35, mais 25, mais 25, mais 15, mais 15, dividido por 12. Deu igual a 25. Alguém chegou no resultado? Quem tentou? Beleza. Aí, nessa outra questão, a gente tem também numa prova de... Deixa eu ver aqui. 2024. A questão 10. A gente vai ter aí, 4 pessoas decidem sortear entre 2 presentes iguais. Não entendi. Foi sem querer? Acho que abriu o áudio sem querer. Foi a Amanda. Tá. Beleza.
Então, na questão 10, por exemplo, ele está dizendo, né, que tem 4 pessoas que vão sortear 2 presentes iguais a partir da sequência dos critérios. Então, cada um escolhe o número do conjunto, de 1 a 5, sem revelar. Depois escreve secretamente em um número, esse número em um cartão, e apresenta o cartão para que todos vejam os seus números. Se apenas 2 pessoas escolherem o mesmo número, cada uma fica com um presente. Caso contrário, repete-se o sorteio, e aí ele está pedindo para calcular a probabilidade de 2 pessoas ganharem o presente no primeiro sorteio. Então, ele quer que no primeiro sorteio essas pessoas ganhem o presente, né? Que é acontecer o que ele já fala ali dentro da questão, né? Se as pessoas escolherem o mesmo número, cada um fica com um e acabou o sorteio. Mas se elas não conseguirem, aí teria que fazer o sorteio novamente. Então, como que vocês fariam essa questão? Se precisar que eu volte nas fórmulas, eu volto. Pode voltar nas fórmulas, por favor? Posso sim. Pode voltar na questão? Sim. Então, só para ir adiantando, né? Vamos lá. Quando a gente já sabe que probabilidade é igual a casos favoráveis sobre casos possíveis. Todo mundo compreendeu isso, certo? Aí a gente sabe também que, por exemplo, se tem 4 pessoas participando desse sorteio, né? Tem 4 pessoas que vão participar ali do sorteio, então todas as pessoas, no primeiro momento, têm 5 escolhas, porque existem 5 cartões, ok? Beleza? Então, vamos chamar as pessoas de A, B, C e D. Então, se essas pessoas estão, por exemplo, a pessoa número 5, né? Quer dizer, a pessoa letra A, né? A pessoa Amanda. Ela tem 5 opções. Ela tem o número 1, 2, o 3, o 4, o 5 para ela escrever num cartão. Aí a Bruna, ela também tem 5 números para ela escrever. E assim sucessivamente. Quando a gente percebe que esse número, que todas essas pessoas têm 5 opções, né, 5 números para ela escrever no cartão, que não é descartável. Por exemplo, a Bruna não sabe qual número ainda a Amanda escolheu. Então, ela continua tendo as 5 opções. Certo? Ela não perde as opções que ela tinha. Por exemplo, se a Amanda tivesse escolhido o número 1, então a Bruna agora só fica com 4 opções. Não, ela continua tendo 5. Ela sabe que ela pode escrever no cartão dela de 1 a 5, o número que ela quiser. E aí, isso se chama princípio multiplicativo, porque a gente consegue multiplicar todas as opções que cada um tem.
Então, a gente multiplica 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 elevado ao quadrado. Ao quadrado não, à quarta potência, desculpa. A quarta potência. Então, 5 elevado à quarta potência dá igual a 625. Claro isso até aí? Ou alguém está com dúvida até esse momento? Tá com dúvida? Esse joinha é dúvida ou tá entendendo? Tô entendendo. Pode voltar lá, por favor. Lá onde? Já passou muito? Era na fórmula, mas já voltou e já voltou para a questão, tá tranquilo. Tudo bem, desculpa. E aí, depois, a gente vai usar a combinação simples. Eu fui na fórmula só de probabilidade, mas a gente vai usar a combinação aqui também. Porque depois que a gente percebe que todo mundo, né, através desse princípio multiplicativo, que todo mundo tem 5 opções, cada uma das pessoas que estão ali participando do sorteio, a gente guarda essa informação, 625, que é o 5 elevado à quarta potência. E aí a gente vai para uma combinação simples. Por que essa combinação simples? Porque qual é o total de pessoas que estão participando do sorteio? 4. Muito bem. Quantas pessoas eu quero que sejam sorteadas para que acabe logo com esse sorteio? 2, né? Muito bem. Então, a gente vai fazer uma combinação simples entre 4 e 2. Tá? Entre 4 e 2. E aí, a gente substitui os valores, tá? 4 em cima, lá, ó, no N fatorial, e o 2 ali no K. Vocês conseguem? Então, com papel e caneta aí, né? Galera, eu nem falei no início, que eu fiquei tão nervosa com o computador aqui dando ruim, que eu nem falei. Mas, assim, muito importante matemática, vocês estarem com caderno, caneta. Não fiquem só olhando, tentem fazer, pelo menos eu estimulo os meus alunos a estudarem dessa forma, que matemática, quando a gente só olha, que o professor acaba de fazer, a gente fala, entendi tudo, sei fazer. Aí, quando a gente vai lá para o papel, a gente se engancha, às vezes, numa conta de divisão, numa conta de multiplicação. Então, evitem também calculadora. Sempre falo isso para os meus alunos no decorrer das aulas, que quando você está estudando, você está treinando, né? E aí você está estimulando o seu cérebro ali a raciocinar, certo? É como você ir para a academia e você está ali levantando. Na primeira semana você só levanta 2 quilinhos e já fica com os músculos todos doloridos. Mas quando vai no decorrer do tempo, você vai indo, vai vencendo aquilo ali, você vai ganhando muito mais força muscular para que você consiga levantar um peso muito maior, certo? Então, a ideia é que vocês façam isso também. Vocês vão fazendo conta simples ali no caderno, que parece boba, mas depois vocês vão conseguindo de uma forma que, por exemplo, 4 fatorial, pô, já sei que é quanto, gente? Quanto que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá quanto? Que eu tô tentando mudar aqui para a questão de novo. Então, até acabei mudando logo para a resposta. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Você tem 4 pessoas
né, que pode acontecer, vezes 3. Aí, nessa questão resolvida, ele já corta o vezes 2 vezes 1. Por que ele corta? Porque quando você faz a conta n menos k, que é 4 menos 2, dá 2 fatorial. Sim ou não? Vocês montaram no caderno? Quando você monta essa... exato. Quando você monta 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. Sim ou não? Então, ele corta em cima o 2 vezes 1 com o 2 vezes 1 de baixo. Aí fica 4 vezes 3 em cima e o 2 fatorial embaixo, que é 2 vezes 1. Ok? Aí em cima vai dar 12. Ali, ó, eu tô no C, tá? Na direção do C. Em cima vai dar 12 e embaixo vai dar 2. 12 dividido para 2 igual a 6. Foi, gente? Até aí? Sim, mas o 4 fatorial é 24, né? Só para saber se eu fiz certo. Sim, daria no 24. meu isso também. Ah, tá. Isso. Mas aí, porque como ele cortou já o 2 para simplificar a conta, aí não deu o 24, vai aparecer só o 12, que não multiplicou por 2. Certo? Vocês vão testando questões, vocês vão fazendo isso daí. Vai ficar bom. E aí, o que ele faz aí agora? Ele começa a calcular, tipo assim, beleza, eu posso... Os casos são A com B, A com C, A com D, A com B com... Aí ele vai fazendo as combinações, né? Então, ele começa a perceber que se o A e o B forem sorteados, entendeu? Isso vai acontecer. Então, ele percebe que ele tem... Quais são as multiplicações que ele tem? Ele tem 5 cartões no primeiro momento, depois ele passa a ter só 1, depois ele passa a ter 4, depois ele passa a ter 3. Então, fica igual a 60. Quando ele vê isso, ele percebe o seguinte: pô, existem 60 formas, né? Existem 60 possibilidades. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar pelo 6 da minha combinação inicial, que foi o que eu fiz, da minha combinação simples. Quando eu multiplico isso, eu fico com 360. Por quê? 6 vezes 60 igual a 360. Aí eu faço uma... Tô indo rápido? Eu me perdi ali em como ele chegou no 60. Tá, então vamos voltar. É porque tá um pouquinho cortando, né? Então, ele tem 5 pessoas, certo? Digamos que o número A tenha a letra A, quer dizer, ele escolheu um número, então ele tem 5 possibilidades, sim ou não? Para escrever um número ali. Beleza. Só que quando chega na letra B, na segunda pessoa, na Bruna, vamos dar nome às pessoas que aí fica mais fácil. A Amanda foi lá e escolheu, ela tinha 5 possibilidades para escrever no cartão dela, de 1 a 5. Quando chega no B, ela não tem mais as 5 possibilidades. Ela só tem uma. Por que ela só tem uma? Gente? Porque ela só pode escolher a opção que não foi escolhida pela Amanda. A Bruna só pode escolher a opção que não foi escolhida pela Amanda. Então não seria 4 possibilidades? Não, por quê? Porque a terceira pessoa, vamos chamar de Carla, certo? A Carla, ela sim vai ter as outras possibilidades, porque se ela repetir, não tem problema, entendeu? Não consegui entender. Tá. Ó, eu tenho 5 canetas para escolher, certo? Deixa eu pegar mais. 5 canetas para escolher, 5 diferentes, ok? Sendo que aí eu vou escolher
eu tenho que escolher, na verdade, eu tenho 5. Para você, eu tenho 5. Só que como eu quero que o sorteio aconteça só entre eu e você, certo? Eu posso escolher qualquer uma dessas. Qualquer uma dessas, 5. Quando chegar a sua opção, você só tem uma opção para escolher. Porque se você escolher, por exemplo, digamos que eu escolhi a rosa e você não sabe, e ficou todas essas aqui para escolher, certo? E aí você escolhe. Você não sabe disso, entendeu? E você também escolhe a rosa. Entendeu? Então você então no caso só teria uma opção para ela escolher a mesma que a Amanda. Exato. Entendi. Porque se ela escolher outra opção, ela já pode sair fora do sorteio. E como tem que ganhar já nesse primeiro momento, a gente já precisa descartar essa possibilidade. Entendi. Tá? Beleza. Aí ele faz essa multiplicação. Só que aí para as outras pessoas, como não importa as outras pessoas, aí elas sim passam a ter as 4 possibilidades. Ok? Que no caso seria as 5 menos a que a A e a B escolheram. Exatamente. Tá? E aí, ou que a A e a B já escolheu, mas aí não tem problema, porque aí ficou as 4 lá para ela escolher. Não importa o que ela escolheu. Beleza. E já a última pessoa, que é a terceira, que é a quarta pessoa, que é a Damares, ela tem 3 opções, ok? Beleza. Aí você faz toda essa multiplicação, vai dar 60, depois você vai multiplicar pela combinação, que é o que você está acreditando que vai acontecer, que é o seu elemento escolhido, ok? Ok. Aí você faz essa multiplicação, vai dar 360. Quando você acha isso, você volta de novo para a fórmula de probabilidade, que é casos favoráveis sobre casos possíveis. Qual é o caso favorável? É a sua combinação perfeita, é o que você já tinha calculado como combinação perfeita, mais as escolhas dela, mais o princípio multiplicativo das escolhas dela, que foi delas duas terem escolhido a rosa. Sim ou não? Da rosa ter saído como uma opção. Sim ou não? Isso é o meu caso favorável. Então, fica em cima, 360. E quem é o 625? É todo o caso possível. Porque lembra que lá no início, essas pessoas, tanto a Amanda, quanto a Bruna, quanto a Carla, quanto a Damares, elas tinham todas as opções, né, para elas escolherem aleatoriamente. Então, elas tinham 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Elas tinham 625 possibilidades. Foi? Então, a gente simplifica, e aí a gente fica simplificando por 6 ou 5. 5, desculpa. Por 5, a gente vai ter 72 sobre 125 como resposta final. Não é uma questão difícil, mas ela é confusa. Porque ela envolve princípio multiplicativo, que eu nem coloquei a fórmula lá, né? Mas é a permutação, né? A permutação, ela envolve combinação e ela envolve a probabilidade. E ela é uma questão do exame discursivo, tá? Focado para matemático, física, para exatas, né? Então, ela acaba sendo uma questão mais complexa ali dentro das possibilidades de resolver, tá? Aí a gente tem essa outra questão aqui. Acho que essa é mais fácil. Acho que é. Vai tudo para vocês, tá, gente? Todo o material depois. Por isso que eu passei rápido.
Vamos tentar fazer a questão 10. Essa 10 também é do exame discursivo, só que agora, desse último ano de 2025, do ano de 2025, né, para a entrada do pessoal de 2025, foi a questão 10 do exame discursivo da UES. E aí? Acabei não imprimindo essa questão. Estão conseguindo ler, gente? Sim. Tá. Consegue alguma ideia aí do que é? Não consegui entender a questão. Tá, peraí que eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Essa questão é uma de probabilidade, né? E ela envolve interseção e união dos eventos. Então, a gente volta lá naquela fórmula de união e interseção dos eventos, né? Possíveis. Ele fala que é para você... E aí, no caso, é para você calcular a interseção entre os eventos. Quer que eu volte na fórmula? Ou segue direto? Volta, por favor. Então, você vai calcular, ó, a interseção entre dois eventos. Aqui tem a união e aqui embaixo tem a interseção. Vou botar maior aqui para vocês. Ó. Aí vocês têm um evento que é a lâmpada queimar e o outro evento é a lâmpada não queimar. Certo? Tá. Qual é a probabilidade da lâmpada queimar? Probabilidade. 20%, né? 20%. 20%. 20%. Aí você faz o quê? Já tira esse de 20% e transforma logo em número decimal. Certo? Todo mundo sabe fazer isso? 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, né? Corta os zeros, vai ficar 2 sobre 10. E aí, bota ele em número decimal, vai ficar 0,2. Foi? Beleza. E qual é a probabilidade, qual é a possibilidade da lâmpada não queimar? 80%. 80%. Muito bem. E colocando em número, que aí é só fazer a conta, né? 1 menos 0,8. 0,2 dá igual a 0,8. Muito bem. Aí, ele fala o seguinte, no circuito tem três lâmpadas, certo? Em paralelo. E aí ele diz que pelo menos 2 podem queimar na indicação, ok? Foi ou não? Tá.
Então, eu coloquei na resposta para vocês o cálculozinho tudo direitinho, né? Um gráficozinho para vocês verem. Inclusive, eu estou até olhando para isso que eu montei para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular, no primeiro caso, por exemplo, uma lâmpada só queima e as duas não queimam, ok? Então, vocês vão calcular 0,2 vezes 0,2 vezes 0,8. Aí, no terceiro caso, vocês vão ter a mesma coisa do primeiro. Por quê? Só vai inverter a ordem. Porque a primeira pode queimar, a segunda não queima e a terceira não queima. No primeiro caso, a primeira não queimou, a segunda não queimou, a terceira queimou. Professora, pode voltar na questão? Posso. Espera aí. Acabei mudando aqui. Até esqueci que eu tinha saído da questão. Foi? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Tá, beleza. Aí, o que vocês vão fazer? Então, a probabilidade de pelo menos 2 lâmpadas não queimarem você calcular da seguinte maneira: 3 vezes essa probabilidade que vocês iniciaram no início, que era o que eu estava falando, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,8, mais... O 0,8 não é a chance de não queimar? A chance de não queimar. Então, no primeiro caso, que queima uma lâmpada só, ficaria 0,2 vezes 0,8 vezes 0,8. Né? 0,2 vezes... Peraí, deixa eu botar o exemplo para vocês já lá na resposta, já que eu já estou falando, para vocês visualizarem que fica melhor. Tá ruim ou melhor diminuir, aumentar? O que é melhor fazer? Não, tava bom. Tá bom assim? Tá bom. Tá. Então, quando você deu o circuito, aí você tem a primeira lâmpada, a segunda lâmpada e a terceira lâmpada. E você tem o primeiro caso, o segundo, o terceiro e o quarto. Certo? Certo. Lâmpada queimar é o quê? Lâmpada não queimar é o quê? Linha. Q elevado a linha. Ok. Beleza. Se eu estou dizendo que 2 lâmpadas podem queimar, então o que eu estou calculando? 0,2 vezes 0,2 vezes 0,8. Aham. Foi? Foi. E essa mesma coisa acontece no terceiro caso. Então, a gente tem o primeiro e o terceiro iguais. Fala, Ju. Desculpa. Não entendi, prof. Não seria 0,8 vezes 0,8? Não é probabilidade de 2 lâmpadas queimarem? 2 lâmpadas queimarem. O que, sem ser linha, é queimar. A lâmpada queimar. E o que linha é não queimar. Tá. Entendi. Então, o que é o que está aparecendo ali, na primeira possibilidade e na segunda possibilidade, fica 0,2 e 0,2. Isso é queimar. A possibilidade de queimar é de 20%.
e a possibilidade de não queimar é 80%. Foi ou não? Foi. Tá. Fazendo o cálculo dá 0,032. Aí, como eu disse, repetindo, a mesma coisa acontece no terceiro caso. A primeira lâmpada não queima, mas a segunda e a terceira queimam. Estão compreendendo até aí? Repete isso que você falou agora, por favor, que eu tô anotando. A primeira lâmpada... Desculpa, Deu. A primeira lâmpada não queima e a segunda e a terceira lâmpada queimam. No terceiro caso. Então vai ser 0,8 vezes 0,2 vezes 0,2? Isso aí. Muito bem, Ju. E aí, como só alterou os fatores de posição, o cálculo deu igual ao primeiro caso. Então, o primeiro e o terceiro caso ficaram com o mesmo cálculo, mesmo resultado. Sim ou não? Eu só não tô entendendo, porque na questão ele fala que em um caso uma lâmpada queime é de 20%, e aí ele pergunta qual seria a porcentagem de 2 lâmpadas queimarem. Certo? Não. Vamos lá. Ele fala que, ó, em um circuito tem 3 lâmpadas iguais, paralelas, e se uma delas queimar e as outras 2 permanecem acesas. Sabendo-se que, ao conectar o circuito a uma bateria, a possibilidade de qualquer uma dessas lâmpadas queimarem é de 20%. Então, a possibilidade delas queimarem é de 20%. Uma lâmpada queimar. Certo. Tá. Queimar é igual a 0,2. Cada lâmpada que queima é igual a 0,2. Certo. Beleza. Então, olha para o primeiro gráfico, na primeira linha. A primeira lâmpada queimada é a segunda lâmpada queimada. Logo, 0,2, 0,2. Certo. Beleza. Qual que não queimou? A última. Isso. A última é 0,8, que é 80% das que não vão queimar. Uhum. Beleza. No terceiro caso, 0,8 começa porque ela não queimou, a primeira não queimou, e a segunda e a terceira queimaram. Então, 0,2 e 0,2. Aham. Beleza. O total disso dá 0,032. Isso. Beleza. Aí depois ele faz o quê? O quarto caso, que é de nenhuma lâmpada queimar. Ok? Sim. Desculpa, de todas as lâmpadas queimarem. Né? De todas as lâmpadas queimarem. Que é o quarto caso. Que é todas as lâmpadas queimarem. Que dá 0,2, 0,2 e 0,2. Que dá igual a 0,008. Foi? Falaram com você aqui no chat, eu acho. Peraí, gente. Que eu não posso abrir o chat no celular, porque senão vai dar. Escreveram, é porque quando ele fala pelo menos 2 lâmpadas queimaram, significa somar a chance de só uma lâmpada queimar, mas todas queimarem, né? Chance de só 2, na verdade. Chance de 2 queimarem, mas todas queimarem. Agora eu consegui abrir.
Isso, você tem que somar a chance, porque quando ele fala 20%, é de uma queimar, mas aí tem as outras também, entendeu? Então, você tem que somar as chances delas queimarem. Multiplicar as chances, no caso, né? Que acaba sendo uma multiplicação. Mas foi? Conseguiram entender? Acho que É. tá indo. Hã? Acho que tá indo. Tá. Então, por exemplo, eu tenho 3 eventos em que pelo menos uma lâmpada queima, 2 lâmpadas queimam e uma não queima. Foi? Eu tenho 3 possibilidades disso: o primeiro, o segundo e o terceiro caso. Consegue? Olha para a tabelinha que você vai conseguir ver. Sim, sim. Tá. Então, eu tenho 3 casos em que o 0,032 acontece. E eu tenho um caso em que o 0,0008 acontece. O que eu vou fazer? Multiplicar o 0,032 3 vezes, multiplicar, e depois somar com 0,008. Fala, Ju. Qual é o terceiro caso que o 0,032 acontece? Não tem, só ouvi 2. No segundo caso, porque olha só, agora o que linha em que a lâmpada não queima está no meio. A primeira queima, a terceira queima e a segunda não queima. Ah, tá, entendi. Deixa eu aumentar aqui para você. É porque realmente é ruim. Não sei se vocês estão pelo computador ou pelo celular, mas é realmente ruim de enxergar, né? Principalmente o linhazinha. Mas deixa eu aumentar aqui. Parece um risquinho na tela. Ó, para vocês verem melhor. Ó, no primeiro caso, não queima, não queima. Foi? Eu mesmo estou falando um negócio errado. Queima, queima, não queima. Queima, não queima, queima. Não queima, queime, queima. E aí, por último, nenhuma queima. Conseguiram? No caso, por último, Sim. todas queimam, né? Quê? Na última opção, todas queimam. Na última opção. Na quarta. Espera aí. Na última opção, todas queimam. Ok? Beleza. Próxima questão. Essa é muito tranquila. É uma prova, é uma questão de 2011 e é uma questão. No finalzinho ali que eu me perdi. Vai multiplicar o 32 por 3 e somar com 8, é isso? Isso, 0,032 e somar com 0,008. Beleza. Aí dá. Quer que eu volte na resposta? Dá Por igual favor. a 0,104. Beleza. Foi? Vamos lá. Essa questão é uma questão antiga. Eu tirei as alternativas, é uma questão de 2011, mas é uma questão interessante. Mas ela não é difícil, tá? E aí eu achei bem interessante porque ela aparece, esse texto, né, é dado uma vez na UERJ para 2 questões. É difícil isso acontecer, principalmente no exame discursivo, mas ele apareceu em 2011. Então, ele deu essa tabelinha, e aí, na próxima questão, a gente vai falar sobre essa mesma tabela. Vamos tentar fazer essa. Tá cortando aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é.
E aí, ó. Se não conseguir ler, vocês me falam. Ele quer saber o valor médio pago pelos clientes, né, em reais, pelo rodízio da semana. E aí ele diz que na segunda, na terça, na quarta e na quinta é R$18,50. E na sexta, no sábado e no domingo é R$22. Isso é o quê? Qual o cálculo que a gente vai fazer aqui? Qual fórmula a gente vai usar? Média, né? Média. Média o quê? Simples, ponderada. Acho que é simples, né? E aí, quem dá mais? Simples ou ponderada, gente? Eu acho que é a ponderada. Porque Muito tem bem. pesos diferentes. Muito bem, Tayane. Muito bem, Ana Clara, que respondeu no chat. Agora eu vi, rapidão. Vamos lá. Muito bem, é ponderada. Por que é ponderada mesmo, Tati, que falou? Porque tem pesos diferentes, né? Isso, porque ele tem dois valores, né? Ele separa os valores ali. Então, segunda e terça e quarta e quinta tem um valor e sexta, sábado e domingo tem outro valor, né? Então, não tem como fazer uma média simples, considerando que tem valores ali diferentes. Eu vou ter que multiplicar e depois dividir pela soma, que vai parecer uma média simples, mas não é simples. E aí, quanto que deu? É muito tranquilo. Eu não tô conseguindo ver os pesos. Não, calma aí. Não conseguiu visualizar na questão os pesos, Ju? É isso? Não consegui. Então, Ju, é porque assim, ó, na segunda-feira, se fosse simples, por exemplo, você iria fazer uma multiplicação, você ia fazer uma soma de tudo e dividir pela quantidade que você somou, ok? Sim. Mas você concorda comigo que, por exemplo, na sexta-feira tem um valor e na segunda-feira tem outro valor? Sim. Tá. Então você não pode dizer que você está. Uma forma aqui de te mostrar isso claramente é voltando aqui na fórmula. Peraí, deixa eu voltar aqui para você ver uma coisa. Ó, quando eu botei a fórmula aqui, eu botei até um símbolo matemático que a gente nem utiliza muito, né, nesse momento, até porque vocês não estão fazendo matemática, né? Vocês estão estudando a matemática para uma prova e tal. Mas esse símbolo matemático aqui, que parece um E, ao mesmo tempo um Z, né? Ó, vou aumentar ele aqui para você ver. Esse símbolo aqui, onde está o meu mouse em cima, que parece um 3 ao contrário, sabe? Ele significa a soma de tudo, ok? Então, o que ele está dizendo na média ponderada simples? Que você vai somar. Você vai só somar. Não vai ter outro cálculo na média ponderada, na média aritmética simples. Quando você faz a média aritmética ponderada, entendeu? Você tem uma multiplicação. E o que é soma? Soma
Não, quer dizer, o que é multiplicação? É somar valores diferentes. Sim ou não? Sim. Então, quando a gente percebe aqui, ó, na segunda-feira tem um valor, na terça-feira tem o mesmo valor, na quarta tem o mesmo valor, quinta tem o mesmo valor. Beleza. Então, o que você vai fazer? 4 vezes 18,50, se eu não me engano, que é o valor que está lá. Ok? Só que aí, quando você vai de novo para o mais, ó, você fez uma multiplicação. Agora você vai somar. Você vai somar com o quê? Com sexta, sábado e domingo, que são 3 dias, que foi a R$22. Se fosse média aritmética simples, você só somaria. Você não teria mudança de valores. Foi ou não? Foi. Então, faz a conta aí rapidinho. 4 vezes 18,50, sem calculadora. E 3 vezes 22. E a gente vai dividir por quem, gente? 7. Muito bem, Ana Clara. Muito bem, Rafaela. Deu quanto? Ih, Rafa, por 50 centavos, Rafa. Ana Clara, correto. R$20. Então, ó, 4 vezes 18,50 mais 3 vezes 22 igual a 140 dividido por 7 igual a 20, tá? Essa é a resposta certa. Próxima questão. Ó, a mesma tabela. Agora ele diz, ó, utilizando a tabela, considere agora outro cliente que escolhe aleatoriamente 2 dias de uma mesma semana para comer pizza nesse sistema de rodízio, pagando também um rodízio em cada dia. Calcule a probabilidade de que o valor gasto total pelo cliente nesses 2 dias seja o mínimo possível. E aí, gente? Como que faz isso? Lucas, quer me dar ela? Quer me dar ela? Combinação. Vamos lá, gente. A gente vai fazer uma combinação. Ok? Por quê? Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Eu pensei que podia fazer direto, mas a probabilidade tipo, de escolher o que eu quero é 4 e o total 7, porque os valores menores são 4 dias, né? Então, não. A gente não consegue fazer direto. Parece certo, mas não seria certo. A gente tem que fazer combinação porque ele quer pagar o valor mínimo possível. Ok? E também porque... E aí, nesse valor mínimo possível, ele teria que pagar R$18,50, certo? Em 2 dias. Então, a gente faz 2 combinações, nesse caso. E depois faz probabilidade. A questão se torna grande, porque a gente tem que fazer 2 combinações para depois fazer probabilidade.
Tá? Podemos? Vamos lá. Na primeira combinação, ele tem 4 dias que o valor do rodízio é mais baixo. E ele quer escolher 2 desse dia. Então, a gente vai fazer aquela combinação de 2 e 4, tá? Por que o 2 ficou em cima agora e o 4 ficou embaixo? Porque 2 é o que eu quero e 4 é o que eu... é o total de elementos, tá? O total de dias que eu tenho disponíveis ali para escolher. Volta na fórmula, qualquer coisa. Não seria 3. Ah, não, Oi? entendi. Já entendi, já. Tá. Então, seria a combinação entre 2 dias que ele quer, que é o valor mais baixo, e dos 4 dias que eu tenho. Aí faz fatorado, né? 4 fatorado sobre 2 fatorado. Porque a gente já até fez essa conta. Quanto que deu? Lá na questão anterior, a gente fez essa conta. Deu quanto? 6. 6. Muito bem. Aí depois a gente faz uma outra combinação. Qual é a outra combinação? Tá indo de aleatório, não se preocupando com o dia mais barato ou o dia mais caro, ele indo aleatoriamente. Então, a gente pega os 7 dias, a gente pega o total de dias, tá? Então, o 7 fatoriado sobre o 2, que é a possibilidade que ele quer que aconteça. Deu quanto? 7 fatorial sobre 2 fatorial. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Fez aí? Fez a combinação? Ih, não estou com o chat aberto. Se alguém falou, não vi. Fala aí. 21. Muito bem, Ana Clara. Muito bem, Ju. Muito bem, Tati. Parabéns. E aí, quando a gente faz essa combinação, que dá 21, o que a gente vai fazer? Pegar os casos favoráveis, que é o que eu quero que aconteça, que foi a primeira combinação que eu fiz, que deu 6, sobre os casos possíveis, que é 21, que é o que vocês acabaram de achar. Ok? Probabilidade, isso é probabilidade. Probabilidade é igual a casos favoráveis sobre casos possíveis. Então, casos favoráveis, 6 em cima e 21 embaixo. Dá para simplificar? Dá por 3, que vai dar quanto? Qual a resposta final? 2 sobre 7. Muito bem, Ana Clara, muito bem. Tati. Isso aí. Tá aqui a explicação. Depois vocês vão ver lá no slide. Vamos fechar com essa questão 28. Vai ter mais alguns slides lá para vocês, tá? Fica para as nossas próximas aulas. A gente vai assistir aí junto e aí vai ter esse conteúdo. Mas vamos finalizar com essa questão 28, que é uma média aritmética. Professora, Oi. qual é o critério de eu ver uma questão e concluir que eu tenho que fazer a combinação? Entender se precisa fazer ou não combinação? Isso. Então, você precisa perceber se existe
um número de opções, né, de elementos ali, e que existe uma combinação entre aqueles números. É mais difícil descobrir se é combinação ou arranjo, por exemplo, do que se é combinação e só probabilidade simples. Mas para ser probabilidade simples e não fazer combinação, você precisa ter muito claro o que você quer que aconteça e o que é possível acontecer, os casos favoráveis. Quando você não tem isso claro, entendeu? Ou quando você tem um mínimo ao atingir, você tem um critério ali, aí você tem que sempre fazer combinação. Então, em resumo de tudo que eu falei, é o seguinte: se você tem critérios dentro de uma probabilidade, você tem que fazer combinação antes, para depois você fazer a probabilidade. Se você não tem critérios, está pedindo só probabilidade, aí você só faz probabilidade, você não faz nenhum tipo de combinação. Ficou claro? Sim, entendi. Por exemplo, na questão do sorteio, tinha um critério. Qual era o critério? As duas ganharem lá, logo no primeiro sorteio. Tinha o outro critério, que era cada um escolher um cartão. Entendeu? E escolher um número tal. Isso é um critério. Agora, se eu boto uma questão para você, aonde a questão da lâmpada, por exemplo, não tinha combinação. Era só probabilidade. Entendi. Porque ela não tinha critério. Ela estava dizendo que a cada vez que a lâmpada queimava era 20% de possibilidade ali acontecendo. Então, ela já fala meio que o caso possível ali de acontecer, favorável e tal. Tá claro? Vai lá, gente. Questão 28. Conseguiram? Viram? 5,7. Nem tem na opção. Fala, Tati. Pode Não, falar. foi sem querer que eu levantei a mão. Foi sem querer que eu tô pondo o celular. Ah, tá bom. Alguém falou 6,3. Quem foi? Ana Clara. Ana Clara é boa na matemática, né, Ana Clara? Então, como que fez, Ana? Dá 6,3. E aí? Como que foi feito? É uma média aritmética simples, certo? O que tem que fazer? Somar todas as notas e dividir pelo total de notas. Beleza, 6,3. Ok? Eu queria ver se tinha uma só de probabilidade. Direto para poder mostrar para a Ju. Ah, essa daqui é só de probabilidade, ó. Ó, Juliana, essa 33. Essa 33 foi do segundo exame de 2024. Nessa daí, ele fala que a partir da tabela é para escolher ao acaso uma pessoa dessa população. E aí ele diz, sabendo que essa pessoa é uma mulher, qual a probabilidade dela ser preta é mais próxima, certo? Então ele está pedindo para você calcular a probabilidade de ser uma mulher preta, ok? Qual é a probabilidade disso acontecer?
Aí ele te dá o gráfico, né? E aí no final, ó, você vai fazer só uma probabilidade direto. Você não vai fazer combinação, porque não tem critério dentro de outro critério. Dentro da tabela, ele te deu mulheres brancas e pretas, tá? Apesar de estar pedindo mulheres pretas, ele não está te pedindo, não é um critério. É diferente de critério, tá? Porque a informação está dada. Ela não precisa ser calculada para a gente chegar naquela informação. Então, ele pega o total de mulheres pretas, ele somou, e depois ele soma o total de mulheres brancas e pretas, ok? Aí ele faz uma probabilidade entre mulheres pretas em cima, que é o caso favorável, sobre o caso possível, que deixa eu mudar aqui para vocês verem. Que é o total de mulheres, que é 1.082.000. E aí dá 0,56. Tá aí? Conseguiram compreender? Juliana tá aí. Beleza. Nessa não tem probabilidade. Achei legal mostrar isso. Gente, que bom que vocês gostaram. Fica com Deus. Até a próxima oportunidade. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Mais tarde eu posto a gravação da aula para quem precisar rever. E eu vou botar o conteúdo lá. Beijo, gente. Tchau.